Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse canal. O vídeo de hoje é para responder a pergunta de uma inscrita. Ela mandou a seguinte pergunta: Sérgio, qual a diferença entre a mentalidade de pobreza e a mentalidade de riqueza? Ou seja, qual a diferença entre a escassez e a abundância? Eu poderia ter respondido diretamente para ela, mas ao invés disso eu achei melhor gravar esse vídeo. Por quê? Sabe aquele jogo de sinuca? Você com certeza conhece, aonde você com qual o nome daquele objeto? É bastão? Não, é taco. Onde você pega o taco e você com um taco você acerta uma bola e aquela bola ela acerta várias outras bolas e faz com que várias delas caiam lá nos buracos. Pois bem, responder uma pergunta aqui no YouTube através de um vídeo é como dar uma tacada em uma bola e acertar várias outras bolas. Se eu respondesse diretamente essa pergunta para ela, eu estaria atingindo uma bola, ela. Quando eu respondo essa pergunta aqui, eu estou atingindo todos vocês. Por quê? Porque eu acredito que várias pessoas que estão assistindo esse conteúdo agora também têm essa mesma dúvida. E nesse momento, essa dúvida será solucionada. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de começar aqui a te responder isso, é o seguinte: a mentalidade de riqueza ou de pobreza não tem a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com o dinheiro. Isso mesmo. Você pode financeiramente ser pobre, não ter R$ 1 no bolso e ter, porém, uma mentalidade de riqueza. Por outro lado, você pode ser milionário financeiramente falando, ter milhões na conta, ter negócios, empresas e ser pobre, ter uma mentalidade de pobreza. Por exemplo, eu vou dar um simples exemplo aqui para ilustrar. Eu estava vendo um dia desses um vídeo que viralizou de uma empregada doméstica que ela trabalhava na casa de um casal de milionários e ela estava falando que na hora de fazer as compras ali, de comprar carne, ela comprava carne e ela recebia orientação dos patrões dela para economizar o máximo possível na carne, racionalizar a carne. Ou seja, ela ia, comprava a carne, mas os pedaços, ela era orientada pelos patrões dela a cortar pedaços bem pequenininhos e contar, veja que absurdo, contar a quantidade de pedaços que ia em cada prato. Vê se pode. Isso é escassez. Isso é mentalidade de pobreza. Esse casal, eles podem ter milhões, não importa. Eles são pobres. Eles são pobres com o dinheiro, mas continuam sendo pobres. Tem uma mentalidade de escassez. Agora, se você chegar na casa de várias pessoas que são pobres financeiramente, que não têm recurso financeiro, você vai ver que lá tem comida à vontade. Lá você vai almoçar na casa deles, eles não ficam racionalizando a carne que vão colocar no seu prato, cortando em pedacinhos pequenos e contando quantos pedaços vai colocar em cada prato. Não, você pode comer à vontade. Isso é mentalidade de abundância. E percebe que não tem nada a ver com dinheiro? Então, a primeira coisa que eu queria que você atentasse era isso: que mentalidade de riqueza, pobreza, de escassez, abundância não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com forma de agir, tem a ver com o seu comportamento, ok? Então, tendo dito isto, vamos lá. Eu vou contar uma história, porque contando essa história vai ficar muito fácil e todo mundo vai entender.
a diferença das duas mentalidades. Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas como sempre tem pessoas novas chegando, então presta atenção, porque o final dessa história vai te surpreender. Duas pessoas, vou colocar aqui duas moças, entraram em um shopping. E as duas começaram a andar pelo shopping, a olhar as lojas, e em um determinado momento, as duas moças, cada uma em um local diferente do shopping, elas param diante de uma vitrine. E o que tem nessa vitrine? Nessa vitrine tem um vestido, ou tem um sapato, ou tem um cinto. Tem alguma coisa do interesse delas, que elas acharam muito atrativo. E elas agora, imagine essa cena, elas estão cada uma em um local diferente do shopping, paradas, com o olho assim, ó, fixo. Elas estão encantadas com algum produto que elas estão vendo na vitrine, seja um vestido, um sapato, o que for. E agora, essa imagem gerou nelas desejo. Desejo de quê? De comprar, de adquirir, de usufruir daquele produto. Então elas querem saber o preço. Então em algum momento elas param de olhar fixamente para o produto e começam a olhar para baixo, procurando ali a etiqueta, o preço. E sabe o que acontece? Elas conseguem, elas identificam o preço daquele produto, e quando elas identificam o preço daquele produto, o semblante delas muda, se fecha. Por quê? Porque o preço que está ali é 10 vezes mais do que elas têm disponível no bolso ou na conta bancária. É um valor muito alto. Sabe o que acontece? A primeira que olhou o preço e viu aquilo ali, ela se entristeceu, se desanimou, e ela disse assim: é muito caro, eu não tenho, preste atenção no que ela falou, é muito caro, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar isso. Ela dá as costas e vai embora. A segunda, ela olha para aquele preço salgado e ela diz assim: eu não tenho esse valor para comprar esse produto. O que eu posso fazer para conseguir esse dinheiro? Percebeu a diferença? A primeira, ela fez uma afirmação: eu não tenho, e se virou e foi embora. A segunda, ela fez pergunta: peraí, eu não tenho, mas o que eu posso fazer para ter, para conseguir esse dinheiro? Essa é a diferença. Aqui a gente mata a charada. Essa é a diferença da mentalidade de escassez, de pobreza, de falta, da primeira, que falou eu não tenho, para a mentalidade de abundância, de riqueza, que foi a mentalidade da segunda. Então, basicamente, a mentalidade de escassez, uma pessoa escassa, ela sempre vai fazer afirmações. É igual a pessoa tola. A pessoa tola só faz afirmações. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Já a pessoa abundante, ela faz perguntas, é igual sábio. Tá toda hora mandando pergunta. Peraí, eu não sei, mas quem pode me ensinar? Como eu posso aprender? Como eu posso conseguir? Que habilidade eu preciso desenvolver para fazer isso aí? Por exemplo, se você falar para uma pessoa escassa sobre ganhar 10 mil reais por mês, ou 100 mil, ou 1 milhão, ela vai olhar assim: não, é impossível, não tem como, eu não consigo fazer esse dinheiro por mês. Porque a cabeça dela está condicionada a um salário mínimo. Já se você fala sobre fazer 10, 100, 1 milhão, para quem tem uma mentalidade de abundância, ela vai pensar assim: peraí, o que eu tenho que fazer para conseguir fazer meus 10 mil por mês?
Que habilidade eu tenho que aprender, com quem eu tenho que andar, que livros eu tenho que ler, o que eu tenho que aprender, aonde eu encontro esse conhecimento, quem pode me ensinar. Porque espera aí, se eu não sei fazer 10 mil por mês, tem alguém que está fazendo, então alguém sabe. Então quem eu posso procurar? Quem pode me ensinar? Quem pode me dar uma direção? A pessoa que faz 10 mil por mês, 100, 1 milhão, qual a habilidade que ela tem que eu não tenho? Então qual a habilidade que eu preciso desenvolver? Como ela pensa? Então, quem tem essa mentalidade de abundância, ela vai sempre fazer perguntas. E a pergunta é a chave para você acessar os resultados que você deseja. A diferença entre você, aliás, a distância entre você e o teu objetivo, seja 10 mil, 100, 1 milhão, ela se resume a perguntas. Essa distância é uma distância de perguntas. Aqui está você, aqui está o seu objetivo. Quanto mais você começa a fazer perguntas, é isso que acontece. Mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas. Quanto mais perguntas você faz, mais você se aproxima do seu objetivo. Então eu espero que depois dessa história você não tenha mais dúvidas sobre a diferença de uma mentalidade para outra mentalidade. Lógico, a gente poderia passar horas aqui falando sobre essa diferença, mas para o vídeo não ficar tão longo, né? Já são mais de 10 minutos aqui de vídeo, então eu vou encerrar por aqui. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo, Sérgio, eu quero que você grave um vídeo falando sobre assunto X, assunto Z, assunto Y. Deixa aí nos comentários sua sugestão para novos vídeos, para novos conteúdos, tá bom? Você pode colocar aí nos comentários aonde você mora, da onde você está vendo esse vídeo agora, qual cidade, qual estado do Brasil, se você está vendo esse vídeo de fora do Brasil, coloca aí nos comentários, eu vou ler, responder cada um de vocês. E talvez a dúvida que você tem e que você vai colocar aí embaixo, eu responda em algum outro vídeo, tá certo? Então por hoje é só, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.